E aí, gente, beleza? Estou aqui de novo para falar um pouquinho com vocês sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que vocês vão fazer amanhã, 12 de novembro, e aí a gente precisa conversar um pouquinho, comentar alguma coisa da prova, discutir alguns detalhes. Tá? Então, o seguinte, o Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova que ano após ano tem muita mudança. Então é muito difícil a gente dizer com precisão o que vai cair na prova, seja em matemática e suas tecnologias ou mesmo em ciências da natureza, que vão ser as duas provas que ficaram pela primeira vez num dia só, nesse domingo. Então, o que a gente vai comentar hoje é o seguinte, algumas dicas de prova, o que você pode fazer para fazer uma boa prova, alguns detalhes que mais aparecem e mais pra frente, talvez em outros vídeos, né, porque possivelmente esse vídeo ia ficar muito extenso, colocar tudo num vídeo só, a gente vai colocar alguns exercícios resolvidos também, e aí se por acaso não for nesse vídeo, procura aí nos próximos vídeos que você vai encontrar um vídeo de exercícios da parte de matemática e um vídeo de exercícios da parte de ciência da natureza, em específico da parte de física. Então, com relação à prova, o que é importante que a gente comente? Essa avaliação tem 90 questões, assim como a outra, das quais 45 questões ficam para matemática e suas tecnologias. O que tem acontecido na maior parte dos anos é que das 45 questões de matemática, muitas delas você resolve com coisas simples, principalmente interpretação de texto bem feita, regra de 3 simples, direta, e alguma coisa de álgebra e geometria. Então você deve ficar preparado para tomar cuidado com questões, fazer aquela leitura atenta para cada informação que você está vendo e buscar resolver os exercícios com calma. Tá? Uma outra coisa importante com relação à prova de matemática é que você precisa fazer os exercícios em ordem. Buscar fazer os exercícios mais fáceis primeiro, depois os intermediários, depois os avançados. Essa dica também funciona para a parte de ciências da natureza, que, diferente da parte de matemática, está contemplando aí 3 disciplinas. Tá? Então você tem 45 questões que ficam aí numa mistura, numa organização em que aparecem questões de física, questões de química e questões de biologia. O que é diferente da parte de ciências da natureza para a parte de matemática? No caso da ciência da natureza, por terem 3 disciplinas dentro dessa parte, a separação poderia ser feita de várias formas. O que mais as pessoas imaginam é que sejam 15 questões de cada área. Só que quando a gente acompanha a correção do Enem ano após ano, a gente vai percebendo que a coisa não funciona desse jeito. A ideia é o seguinte, como a intenção é que você faça ciências da natureza como uma disciplina ampla, existem sempre questões que são interdisciplinares, ou seja, vai aparecer parte de matemática, parte de física, parte de química, parte de biologia, todas misturadas, às vezes numa mesma questão. E existem as questões que são específicas, separadas por área, mas não no número exato. Então tem ano em que aparecem menos questões de física, mais questões de biologia, tem anos que aparecem mais questões de química, menos questões de física, e isso pode mudar de ano para ano. Tá? No nosso último Enem, no Enem do ano passado, a parte de física, por exemplo, contemplou muito ondulatória. Esse ano a gente não espera que aconteça a mesma coisa, até porque os outros exames vestibulares não costumam contemplar tantos exercícios dessa área. Então a gente deve esperar para esse ano questões mais de mecânica, são aquelas que mais têm aparecido dentro da parte de física, e o restante das questões mais divididas entre as áreas que mais aparecem. E aí as minhas apostas para esse ano seriam um pouco de termologia, um pouco de eletricidade e até mesmo ondulatória, mas não com a mesma incidência de 2016. Né? Para esse ano a gente espera que apareça um volume de questões menor para essa área. Último recado aí para a gente finalizar, é importante chamar a atenção para um detalhe do Enem que é diferente das outras provas. O Enem ele é uma prova de resistência, então você tem que ir pensando que você precisa suportar o volume de leitura, que você precisa se manter calmo, se manter tranquilo para resolver os exercícios e ser autossuficiente para definir o nível das questões. Como assim? Se são 90 questões, você não deve sair resolvendo questão 1, questão 2, questão 3, questão 4 de forma linear, assim como muitas vezes alguns alunos resolvem fazer em várias provas. Ali o ideal é que você resolva por nível de dificuldade. Então a dica principal nessa hora é você fazer o seguinte, lê a primeira questão.
Se você, ao terminar de ler, entender que ela é tão óbvia, tão simples, que você consegue resolver de imediato, aí você vai, resolve a questão, marca a alternativa e segue para a próxima. Quando você fizer isso, não volta para olhar de novo a mesma questão. Nunca é uma boa ideia você ficar o tempo inteiro repensando questões antigas numa prova tão extensa, até porque lá na frente esse tempo pode lhe fazer falta. Então é importante que você faça a questão que você considera óbvia e passe para a próxima. Você chega lá na questão 2, na hora que você faz a leitura, se você considerar que a questão é soluptível, você consegue resolver, mas você percebe que lembra da fórmula, vai demorar um pouco mais, precisa de um tempo para fazer a questão, o ideal é que você circule o número da questão com um círculo só, e aí você passa para a próxima. E aí, com isso, você vai lendo questão por questão e buscando resolver aquelas que são óbvias. Isso é importante na prova do Enem, porque o Enem, na hora de justificar a nota das pessoas, ele costuma tirar a nota de quem acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil da mesma área. Isso significa que se você sair resolvendo linearmente e se cansar pelo caminho, você pode acabar acertando uma questão difícil lá do começo e mais à frente errando uma questão fácil, muito mais pelo cansaço do que pela facilidade ou dificuldade da questão. E aí, quando o corretor for fazer aquela análise via gabarito, quando chegar o gabarito lá, ele vê que você acertou as primeiras, que uma era mais difícil, mais fácil, e chegou lá na frente e você errou uma mais fácil do mesmo tema, você vai ganhar menos pontos do que outros alunos que de repente optaram por resolver por nível de dificuldade. Então, no caso do Enem, a melhor dica é resolva as questões seguindo o nível de dificuldade. Então, leu a segunda questão, está analisando a questão, viu que ela é possível de ser resolvida, mas demora um pouco mais, circula, passa para a próxima. Não importa que você faça isso na questão 2, 3, 4, 5 ou quantas forem necessárias. O importante é que na sua primeira leitura você já esteja resolvendo as mais fáceis, que são as óbvias, e classificando as outras. E aí você vai fazer um círculo indicando que a questão é intermediária, ou seja, você consegue resolver, mas precisa de um tempo para isso. E se você ler a questão e achar ela muito distante do seu conhecimento, ou seja, você não lembrar nem qual é a fórmula que usa e nem a princípio tem alguma ideia do que está acontecendo, marca 2 círculos em volta. Essas são as questões que você trata como avançadas para você. Isso significa que se você terminar a prova inteira, terminou todas as questões de nível básico e for retornar para resolver as outras questões, você vai resolver as de nível intermediário. Você vai buscar a solução daquelas questões que você já selecionou como questões que você sabia resolver. E aí na segunda leitura você vai resolvendo essas, todas as que você fez um círculo. Para só no final da prova, depois de já ter preenchido as questões de nível fácil e de nível intermediário, você voltar suas atenções para o nível avançado. O nível avançado são aquelas questões que você não fazia ideia de qual era a solução possível. Então, caso você consiga no tempo final organizar e resolver algumas delas, você fica em vantagem em relação a muitos candidatos. Caso não exista tempo, você vai para aquela última alternativa da prova, que é o chute. O chute, gente, é uma coisa que pode acontecer. E se for necessário, não tem nenhum problema em usar. Mas quando for usar, usa o chute consciente. Não é para você sair chutando todas no D de Deus, no C de Cristo ou qualquer coisa do gênero. Né? Não que Deus ou Cristo não queiram que você passe, eu não estou querendo dizer isso. A questão é que a distribuição das questões não leva em consideração isso. Então você tem que usar lógica. O que você pode fazer? Se você acha tudo muito absurdo, você vai ter que chutar entre qualquer uma das 5 questões. Nesse caso, a probabilidade de chance de acerto é da ordem de 20%. Se quando você lê, você consegue perceber que uma das 5 alternativas é absurda, está totalmente fora da realidade, você descarta ela e passa a chutar entre 4 alternativas. Com isso, a chance de acerto sobe de 20% para 25%. E assim sucessivamente. Se você conseguir descartar 2, ou se você conseguir descartar 3, a probabilidade de acerto sobe para 33,33% de chance, ou mesmo para 50% de chance. Então, na hora de definir, faz diferença sim você escolher o que é absurdo, o que não é, antes de fazer o chute. Beleza? Então, gente, era isso, né? Eu sei que é bastante coisa para falar assim na véspera da prova, mas ao mesmo tempo achei que era importante que vocês escutassem isso de alguém, que às vezes você está mais ansioso, mais preocupado, e ainda não bolou uma estratégia, um método, um jeito de fazer. Né? Então espero que essas dicas tenham sido suficientes para ajudar vocês a ter um norte na hora de fazer a resolução. Tá? Só mais um último detalhe, procura não fazer todas as questões de uma vez.
de tempo em tempo, a cada 15, 20 questões, dá uma parada, respira, descansa, pelo menos 1, 2 minutos. Às vezes parece que você está perdendo tempo durante a prova, mas na verdade você está ganhando, porque o seu cérebro está descansando e você está se preparando para uma nova bateria de leitura, para uma nova bateria de raciocínio, que vai levar você a ter um resultado mais assertivo, que vai levar você a ter mais sucesso dentro dessas 90 questões. É isso que eu desejo para cada um de vocês. Eu desejo sucesso, que vocês façam prova com tranquilidade e que vocês consigam aí os objetivos de vocês. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Não esquece de deixar o like. Se você quiser se inscrever, deixar aí uma informação, um comentário, alguma coisa, sempre é bacana pra gente ter um retorno de vocês. Valeu, até mais.